O Brasil tem se consolidado como o segundo maior produtor de celulose do mundo e um dos maiores exportadores. Nesse sentido, a indústria tem apresentado um crescimento acelerado, com novas fábricas e outras expansões que requerem mão de obra qualificada para que as empresas sigam competitivas e inovando. No Talk Celulose de hoje, eu vou conversar com Isis Borges, diretora executiva da Thales. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do portal Celulose. Sejam bem-vindos a mais um Talk Celulose. Isis, muito obrigado por aceitar fazer esse bate-papo aqui comigo hoje. É um prazer falar com você. Oi, Felipe, um prazer estar aqui contigo também. Muito obrigada pelo convite. Legal. Isis, como eu falei agora no início, né, a indústria tem apresentado um crescimento acelerado, né? Novas fábricas chegando, outras expansões, e todas aí requerem mão de obra qualificada, né, para que essas empresas sigam crescendo e competitivas. Qual que é a sua visão sobre o atual cenário de mão de obra para o setor de celulose, Isis? Bom, é um cenário muito promissor. Como você comentou, muitas empresas, tanto brasileiras quanto grupos internacionais, investindo fortemente, tanto em expansão de fábricas, quanto construção de novas fábricas. E em função disso, existem muitas oportunidades no setor nesse momento. No Brasil, em alguns países da América Latina, e inclusive nós aqui do Brasil temos exportado mão de obra qualificada desse setor de papel e celulose para outros continentes. Então, um cenário bastante promissor. Legal, Isis. E quais são as oportunidades para quem quer se especializar e ocupar essas posições, né? Existe alguma área que já tem uma demanda maior de profissionais do que oferta de vagas? Eu diria que sim. Temos um déficit de pessoas em todos os níveis da pirâmide, na verdade, porque nesse boom de expansão, hoje a gente acompanha as empresas roubando umas das outras, as mãos de obras mais qualificadas, e uma preocupação enorme em formação e capacitação de novas mãos de obras. Desde o início da pirâmide, onde as empresas estão montando as fábricas ou iniciando novas florestas, nós vemos a construção de universidades corporativas, parcerias com escolas técnicas, para capacitar essa mão de obra, tanto para ir para silvicultura, para colheitas, para a parte fabril em si. Então, existe uma carência, e muitas vezes estão sendo capacitadas pessoas das cidades de entorno que faziam outros tipos de ocupação e que têm vontade de aprender do setor para ingressar numa dessas grandes empresas. Quando nós pegamos as áreas administrativas para cima, mesmo na área florestal, por exemplo, um coordenador, um gerente de silvicultura, de colheita, um diretor florestal, ou numa área de engenharia, de genética de mudas, de manejo, todas essas áreas, a questão técnica da formação acadêmica começa a ser bastante importante. Uma das maiores demandas são por engenheiros florestais nesses tipos de cadeiras, mas a gente não tem engenheiros florestais suficientes nesse momento no mercado. Então, é uma profissão bastante em alta, que inclusive os engenheiros florestais também são disputados pelo setor de agronegócios, então algumas das pessoas migram para outras culturas, como soja, trigo, laranja, café, e a gente tem menos na área de celulose. Você tem também uma disputa para a indústria do carvão, que também faz a questão de florestas, então são profissionais bastante disputados, é uma sugestão positiva, se alguém estiver pensando num curso de graduação, fazer engenharia florestal, para cargos mais altos, num nível de gerência, diretoria, as especializações também em negócios são bastante bem-vindas. Especializações em administração, em economia, em finanças, em liderança, gestão de pessoas, são possibilidades que aumentam o leque de oportunidades. E quando você pensa em fábrica, as engenharias de uma forma geral, engenharia mecânica, engenharia elétrica, mecatrônica, para ir para a área de montagem de fábrica, de processos,
são as engenharias mais tradicionais industriais, e muitas empresas nessas ampliações fabris têm puxado dos fabricantes de maquinários. A pessoa vai lá, monta a fábrica e aproveita e recebe um convite para continuar gerindo aquela fábrica que ele montou, porque não tem tantas pessoas especializadas prontas ainda no mercado. E existe uma migração de outros setores próximos também para essa área industrial, para o setor de papel e celulose. Legal. E acho que no Brasil, em geral, né, Iris, eu acho que a capacitação acho que é o grande calcanhar de Aquiles que a gente tem, né? A gente tem muita mão de obra disponível, porém pouco qualificada, né? Isso acaba prejudicando muito, né? Exato. E assim, em áreas administrativas mais tradicionais, como RH, finanças, compras, não precisam necessariamente serem profissionais já do setor. Então, as empresas têm menos dificuldades. Existem vagas, porque uma vez que você amplia a questão de florestas e toda a disponibilidade de madeira e está ampliando fábrica, você precisa que os administrativos acompanhem tudo isso, mas é mais fácil puxar de outros setores. Mas nessas áreas mais especializadas, engenharia de genética de muda, manejo, às vezes existem intercambiabilidades com o agronegócios, mas que também está crescendo e está num mercado positivo, mas nessa questão florestal, equipamentos especialistas de produção em si de celulose líquida, são coisas muito específicas e falta gente. E para piorar o cenário das empresas aqui no Brasil, existe muito assédio do exterior, pagando em dólar, para essas pessoas mudarem para outros países. Então, você não perde só entre os players de celulose, você perde para o agronegócios e perde para o exterior também. Então, um mercado bastante aquecido e positivo. Legal. E sem contar que a gente está, a América do Sul aqui, né? Você tem outros países também que são produtores de celulose, tais como Chile, Sim. Uruguai, Agora Paraguai em Paraguai, breve. Urano, né? Com uma nova planta que também deve estar levando muita mão de obra aqui do Brasil, né? Exato. E a tendência é crescer, porque é um mercado, o nosso clima é propício para a produção de celulose, é um mercado em ebulição, existe demanda no mundo inteiro, então, e aqui a produção local é feita numa viabilidade econômica para outros países em questão cambial, que faz com que muitas pessoas estão de olho nisso. Então, diversos dos países da América Latina têm nos consultado para entender mais sobre como funciona esse mercado, quais são os parâmetros de perfis de pessoas, parâmetros também de remuneração e investimento. É um mercado que em breve provavelmente teremos mais players entrando, inclusive, e pouca gente formada, pronta. Então, é uma boa sugestão de carreira, desde que a pessoa também tenha essa questão de mobilidade, de fazer uma engenharia florestal, mas não necessariamente tenha raízes com algum lugar, porque ela precisa estar onde tiver a fábrica, onde tiverem as florestas. E está uma disputa grande por terra para florestas também nesse momento. Então, mercado bastante aquecido. Legal, isso, legal. E qual que é a perspectiva de vocês nos próximos anos, né? O cenário deve mudar, deve seguir semelhante, como enfrentamos hoje, ou a tendência é só piorar, né? Piorar entre aspas, né? Que são mais oportunidades aí para o trabalho, para o mercado, né? As tendências são positivas porque é um setor menos suscetível a volatilidades do mercado. Não existe tanta interferência de questões políticas ou de taxa de juros nos Estados Unidos, tirar investimentos do Brasil, esse tipo de coisa, porque são ciclos longos. Uma floresta normalmente são 7 anos para ela maturar. Tem florestas, dependendo da espécie, de 9 anos. Então, você precisa tomar uma decisão pensando em 30 anos, 40 anos, e não numa coisa muito cíclica econômica. E agora a gente está nesse boom, tem empresas fazendo florestas novas para fábricas que vão entrar em produção daqui 5 anos, daqui 7 anos. São projetos longos. Eu imagino que, pelo menos nos próximos 10 anos, 15 anos, esse setor continua aquecido. Tudo indica que, porque são investimentos grandes para ciclos longos. É isso que eu ia comentar, né? E você tem essa menor volatilidade por conta também da demanda dos investimentos, né? Que nem você falou, antes de começar uma fábrica, você começa pela floresta, né? Anos, anos. Exato.
Você começa a... Conseguindo a terra, muitos players de fora tendo que fazer parcerias no Brasil para poder adquirir as terras, porque precisa ser uma empresa brasileira para conseguir a terra e começar a floresta. E você tem disputa de terra para parte de gado, né? Toda essa parte de pecuária, o agronegócios, junto ali concorrendo com a questão florestal. É bastante desafiador o cenário e promissor para quem quiser trabalhar nessa área. Legal, bacana, legal, Isis. Isis, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, né? A Talences é especializada no recrutamento em posições de liderança para o mercado de papel e celulose, né? Eu queria que você contasse um pouco mais. A, claro, a Talences, ela faz parte de uma holding que chama Talences Group, que tem 11 anos de mercado e 5 negócios. Nós trabalhamos com recrutamento especializado e também soluções para capital humano. Nesses 5 negócios, tem uma empresa que chama Signa, que faz toda a parte de recrutamento de mão de obras temporárias e terceiras, principalmente administrativas, em finanças, TI, RH, projetos que sejam mais administrativos, menos na parte operacional. Temos a Lendtech com recrutamento para tecnologia, para todos os setores, extremamente aquecido também todo esse mundo de TI. E nós temos 3 empresas que recrutam o recrutamento tradicional, mas também para todos os setores. Então, a MEPT, com a base da pirâmide, também projetos de diversidade, programas de trainee, e recrutando até um nível de um especialista. A Talences, com coordenações, gerências executivas, todos os setores também, inclusive papel e celulose, e a Talences Executive com as posições de diretorias, C-levels e conselheiros. Também atuamos em todos os setores, mas eu especificamente cuido de mercados B2B mais engenheirados, que incluem papel e celulose, automotivo, químico, petroquímico, bens de capital, siderurgia, mineração, energia, todos esses setores eu estou à frente. Mas pelo momento de mercado, papel e celulose é um setor importante para nós e estamos bem firmes atuando nesse mercado. Que legal, Isis. Maravilha. Isis, muito obrigado pelo bate-papo, por toda a explanação que você deu aí, trazer essas oportunidades para o mercado de celulose. Obrigado mais uma vez. Imagina, é um prazer, Felipe, estar aqui com vocês. Fico feliz por ter sido convidada e que o mercado continue promissor. Com certeza. Maravilha, Isis. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.